Efésios 3, de 1 a 13, diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Deus, eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Eu sei que não estamos aqui por acaso, eu sei que não existe coincidências para o Senhor. O Senhor nos preparou esta manhã, o Senhor trouxe cada pessoa aqui para falar aos nossos corações, e nós oramos e pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor molde o nosso caráter. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã. Haja com liberdade, Deus, que não haja impedimento para o fluir do Senhor neste lugar. Usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Nós estamos nesta carta, eu estou conversando com vocês já há algumas semanas sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreve para alguns irmãos que estavam em Éfeso. Não foi uma carta apenas para eles, era para todas as pessoas que moravam naquela região também, nas cidades vizinhas, e é uma carta para nós também. E o apóstolo Paulo começa tratando sobre coisas extremamente importantes, né? Ele começa a falar, na verdade, da condição do homem antes de Jesus. Ele começa a falar da condição do ser humano, do gentio, que não era, o gentio é todo aquele que não era judeu. Então, todo aquele que não era judeu, antes de Jesus, ele vai dizer, olha, nós estávamos separados, vocês estavam separados, vocês não estavam dentro da aliança da promessa, vocês estavam como que mortos nos seus pecados, nos seus delitos, afastados de Deus, e afastados também da comunidade de Israel, ou seja, não tinham participação na aliança, não tinham participação nas promessas que Deus havia feito para o seu povo. E ele diz, mas por meio de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz por vocês, então agora vocês foram religados ao Pai, agora vocês têm livre acesso a Deus, e agora vocês também foram religados à comunidade de Israel. Agora a aliança que era para o povo de Deus agora se estende, agora alcança a vida de vocês por conta do sacrifício de Jesus. Agora vocês são co-herdeiros em Cristo Jesus. Agora as promessas que foram feitas a Abraão, a sua descendência, chegam até a sua vida agora, mesmo sendo gentil, por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Paulo está falando de coisas extremamente importantes. Paulo está falando sobre um muro que separava o
povo de Deus de outros povos, de outras nações. Ele está dizendo, olha, antes existia um muro de separação, antes o povo de Deus estava separado do gentio, de outros povos, mas ele diz, agora, depois de Jesus ter vindo, este muro foi derrubado, agora não existe mais aquele que é povo de Deus e este não é. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora todo aquele agora que está em Cristo Jesus se torna povo, então agora todos nós podemos ser filhos e filhas de Deus por causa do sacrifício de Jesus por nós. Terceiro capítulo, Paulo começa e parece que ele muda um pouco o foco, enquanto ele está falando do sacrifício de Jesus, enquanto ele está falando do que Jesus tinha feito, de como agora aqueles irmãos tinham vida por causa do sacrifício de Jesus, agora ele fala sobre ele, agora ele conta um pouco da sua situação, agora ele vai encorajar os irmãos que estavam em Éfeso a ficarem bem, a continuarem animados, mesmo com a situação de Paulo, porque Paulo estava preso, Paulo estava em uma prisão, Paulo estava em Roma, em uma prisão domiciliar, mas era prisão. Ele já havia sido preso antes, e ele foi levado daqui para lá, de lá para cá, entra num navio, colocam Paulo, se você ler Atos, você vai ver isso, colocam Paulo no navio, o navio naufraga, chega em Malta, lá ele é picado por uma cobra, uma confusão, agora ele está em Roma, preso em casa, e escrevendo e mandando esta carta para estes irmãos que estavam em Éfeso, e agora ele vai falar um pouco de sua situação, ele está dizendo, olha, eu estou preso, eu sou prisioneiro, e aí ele vai encorajar estes irmãos a não desanimarem, a ficarem firmes. Mas me chama a atenção porque Paulo começa dizendo o seguinte, olha, por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Como assim, Paulo? Prisioneiro de Cristo? Você é prisioneiro de Nero. Você está preso em uma casa e não pode sair de casa, você está acorrentado e você não pode fazer o que você quer, você não tem liberdade, mas eu acho engraçado a maneira que Paulo coloca, a maneira que ele fala para aqueles irmãos. Ele podia ter dito o seguinte, olha, estou aqui em Roma preso, fui julgado, estou sendo julgado e não vou poder sair daqui, mas olha a maneira que ele coloca, ele diz, olha, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. O que é que ele estava dizendo àqueles irmãos com essa frase, com essa declaração, eu sou um prisioneiro de Cristo? Paulo estava dizendo para eles o seguinte, olha, vocês talvez não consigam compreender ainda, mas deixa eu dizer algo a vocês. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que é soberano. Porque quando ele está dizendo prisioneiro de Cristo, ele está dizendo para aqueles irmãos o seguinte, vocês podem estar olhando, ou então até o imperador, a pessoa mais importante pode estar pensando, fui eu que prendi Paulo, mas Paulo está dizendo, prisioneiro de Cristo, porque se Deus não quisesse que eu estivesse aqui, se Deus quisesse me livrar deste lugar, Ele na verdade me livraria, Ele me tiraria, Ele está no controle de todas as coisas. Então, na verdade, o que Paulo estava dizendo com essa declaração, que ele começa a falar com aqueles irmãos, olha, eu sou prisioneiro, mas eu não sou de Nero, não, eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, na minha vida não acontece nada daquilo que Deus não tenha preparado para mim, eu sei quem está no controle, eu sei quem está acima, pode parecer que é o imperador, pode parecer que é o rei, pode parecer que alguém está me prendendo nessa casa, mas eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, tem alguém que está acima dos reis, tem alguém que é soberano, tem alguém que controla todas as coisas. E às vezes, querido e querida, é difícil de nós acreditarmos nisso, porque a gente olha no natural, a gente pensa, não deu certo, olha o que aconteceu, olha, eu estou preso, olha a minha situação, mas Paulo, ele tinha um entendimento, ele sabia sobre a soberania de Deus, Deus está acima, Deus está sobre tudo e está sobre todos, e até na minha prisão, Deus não perdeu o controle. Até dentro da casa sem poder sair, Deus continua sendo Deus, Ele não deixou de ser Deus, por isso ele declara, Paulo, prisioneiro de Cristo, podem achar que vocês que estão me prendendo, mas se o meu Deus não permitisse isso acontecer, vocês não poderiam ter me colocado dentro dessa casa aqui. E por que ele está falando isso? É claro, Paulo, aquele que sofreu naufrágio, mas não morreu, Paulo, aquele que estava dentro de uma prisão certa vez com Silas, mas
de repente em alta madrugada as cadeias se rompem, ele sai andando daquele lugar. É claro que ele pode declarar algo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, se o Senhor quisesse me tirar deste lugar, ele tiraria deste lugar. Se o Senhor quisesse inclinar o coração de um rei, ele inclinaria, porque o Deus que eu sirvo tem o coração dos reis em sua mão. A prova disso, Esther, uma menina que era órfã, é colocada no palácio, agora é rainha. No livro de Esther, você não ouve falar o nome de Deus. Eu falei acho que semana passada sobre isso, mas você vê Deus na história toda. O rei, o homem importante, vai dormir. Eu não sei que capítulo e que versículo que é, depois vai lá na história de Esther e procure isso, mas eu amo essa passagem que diz que o rei foi dormir. O rei foi dormir, e olha só, Amã estava tramando contra Esther e contra o povo de Deus, contra os judeus. Ele estava armando um plano para matar o povo de Deus. E aí o texto diz o seguinte, que o rei naquela noite não pôde dormir. Ele não pôde dormir, ele não conseguia dormir, ele deita na sua cama e não consegue dormir. Um rei que não conhecia Deus. Ele se levanta, ele manda trazer os livros para ver o que estava escrito lá, os livros dos reis, e tinha lá um comentário de alguém que tinha poupado a vida do rei, e ele fica incomodado com aquilo. O que você está querendo dizer, Gui? Eu estou querendo dizer o seguinte: Deus tem até o coração dos reis em sua mão. Ele tira o sono do rei se for preciso, ele faz o rei dormir se for preciso. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está na mão de outras pessoas, a gente pensa que a gente está na mão, e o governo agora, e agora a política. Deixa eu dizer uma coisa: acima da política está aquele que controla todas as coisas. Acima dos governantes desta terra está aquele que controla todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos, e ele continua soberano, assentado em seu alto e sublime trono. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Prisioneiro de Cristo. Que coisa engraçada é essa, hein, Paulo? Cristo que te prendeu, Cristo que te colocou nessa situação, para você ver o entendimento que ele tinha. Gente, se Deus quisesse me tirar desse lugar agora, ele tirava. Então quem me mantém nesse lugar é ele, porque ele é poderoso para fazer aquilo que ele quiser. Soberania de Deus. O que muitas vezes acaba sendo tão difícil de, em momentos difíceis das nossas vidas, nós acreditarmos, porque a gente acredita quando está tudo bem, a gente acredita quando os planos estão saindo de acordo com o que a gente planejou, o que a gente sonhou, mas quando a coisa parece que deu errado, puxa, mas será que Deus continua sendo soberano? Porque Ele é soberano, se Ele está acima de tudo, por que é que então isso aqui deu errado? Por que isso aqui não funcionou então? Por que não saiu da maneira que eu achei que deveria acontecer? Paulo, se você ler as cartas que ele escreve, você começa a entender o porquê de ele ter falado estas coisas, você consegue entender o comportamento dele, por que ele agia desse jeito, por que mesmo no meio de prisões, por que mesmo no meio de açoites, de dificuldade, ele conseguia ter um olhar diferente e continuar ainda assim confiando em Deus, na soberania de Deus. Ele entendia que na verdade os problemas, as dificuldades sempre serviam para um propósito, e que Deus sempre estava fazendo alguma coisa. Deus nunca estava à parte, Deus não estava escondido, não é que Deus não estava se importando, não. Ele entende, não, por trás desta história, Deus está trabalhando, por trás disso aqui, existe um propósito de Deus. Talvez eu não esteja compreendendo, mas eu preciso ter a certeza de que Deus está lá, Deus está trabalhando. Tanto que ele vai dizer, olha, eu prisioneiro de Cristo, e logo depois ele já vai revelar o propósito, ele vai dizer o porquê que isso está acontecendo. Ele diz, olha, eu sou prisioneiro de Jesus, e ele vai dizer de Cristo, e é por amor de vocês. Ou seja, ele revela que existe um propósito. Ele vai revelar o porquê que ele está preso, não é por acaso. Ele diz, é pela mensagem que eu estou levando a vocês. É porque para que muitos fossem libertos, então agora eu estou preso.
E ele vê um benefício nisso, ele vê um propósito nisso, ele entende, olha, é muito pequeno a dor que eu estou passando perto da glória que está por vir, perto de tanta coisa maravilhosa que vai acontecer. Agora o apóstolo, chamado apóstolo dos gentios, ele vai levar uma palavra que vai libertar milhares e milhares e milhares de pessoas. Então quando ele olha para a sua prisão, fica muito pequeno diante de tudo que está por vir. É assim que deve ser a nossa vida. Não é que sempre as coisas são perfeitas, não é que sempre sai, não é que sempre está confortável, mas deixa eu dizer uma coisa, às vezes fica desconfortável mesmo, às vezes parece que saiu do nosso controle, às vezes algumas prisões a gente não queria estar lá, e é claro, ninguém gosta de sofrer, mas a gente precisa acreditar e entender que por trás existe um propósito, de que o que Deus está fazendo é muito maior do que isso que a gente está passando, o que Deus está gerando em nós é muito maior do que a dor e o sofrimento que nós estamos enfrentando. E é o que estava acontecendo aqui. Agora, não sei se você já parou para pensar, o que levou Paulo para viver essa desgraça em sua vida, no sentido de tanto sofrimento e estar preso e tanta confusão em sua vida. O que Paulo fez de tão ruim, de tão mal assim? Nossa, Paulo deve ter feito algo terrível. Sim, que coisa ruim que ele fez. Ele pregou libertação, ele pregou o evangelho de Jesus, ele disse para aqueles que não tinham esperança, agora vocês podem ter esperança. Ele começa a pregar e a falar para aquelas pessoas que não acreditavam que o Messias havia vindo para eles, ele começa a dizer para eles, não, ele veio para vocês também. Vocês achavam que não tinha promessa de Deus para a vida de vocês, mas tem. Vocês achavam que vocês estavam afastados das promessas de Deus, que era só para o judeu, não, é para vocês também, gentios. Por isso que ele veio, por isso que ele morreu em uma cruz, para que vocês também pudessem ser livres, para que vocês também pudessem fazer parte dessa aliança e receber as promessas que Deus tem para vocês. Vocês são participantes agora também, vocês são herdeiros, co-herdeiros com Cristo, das promessas que um dia Deus fez a Abraão e sua descendência, agora vai cair sobre a vida de vocês também. Nossa, que coisa terrível, hein, que Paulo fez. Ele prega o evangelho, ele diz aos gentios que agora eles também podem ser filhos e filhas de Deus. E por conta disso ele é colocado em uma prisão. Lucas, em Atos, ele conta um pouco do que está acontecendo. Capítulo 25, versículos 7 e 8 diz assim: quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais entretanto não podiam provar. Todo mundo acusando, mas ninguém podia provar nada contra ele. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ele está dizendo, olha, eu não fiz nada contra vocês. Versículos 11 e 12 diz assim: se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusaram, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Então Paulo é preso, levado daqui para lá, de lá para cá. Ele está debatendo com as pessoas, está dizendo, olha, eu não cometi pecado, eu não fiz nenhum mal, eu não transgredi a lei dos judeus, e se eu fiz isso, então eu pago com a minha própria vida, mas eu não vejo que eu tenha errado. E eles estão tentando de alguma forma encontrar alguma coisa em Paulo para colocá-lo em uma prisão e tirar a vida dele. E isso aqui me ensina algumas coisas. Isso me ensina algumas coisas. Primeiro, isso me ensina que fazer o que é certo não me garante a aprovação de todos. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque às vezes é muito difícil de lidar com isso. A gente está fazendo o que é certo, a gente espera o quê? Que todo mundo goste da gente, porque a gente está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é certo, você espera que todas as pessoas aprovem o que você faz, porque você está fazendo o que é certo. Eu não estou fazendo nada de mal, eu não estou fazendo errado, eu não estou pecando, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, então todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai aprovar aquilo que eu estou fazendo. Afinal, o que eu estou fazendo é muito bom, Gui, eu estou ajudando as pessoas. Mas aqui eu aprendo algo. Paulo está pregando uma mensagem poderosa de libertação. Paulo está trazendo esperança para as pessoas. Paulo está dizendo para aqueles que não podiam acreditar mais, que agora eles poderiam ter esperança e ter a chance de ter uma nova vida. Paulo está
só liberando palavras maravilhosas, mas mesmo assim ele é colocado em uma prisão. Deixa eu te dizer uma coisa, não espere a aprovação de todas as pessoas, não dependa do aplauso das pessoas para você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que, não, se eu fizer o que Deus me chamou para fazer, olha, as pessoas vão gostar de mim, o meu projeto vai ser bem aceito, as pessoas vão me aplaudir e reconhecer o que Deus está fazendo na minha vida. Não necessariamente, querido, não necessariamente. Paulo estava fazendo algo maravilhoso, e mesmo assim, tinha gente apontando. Bom, a maior prova disso, Jesus foi aquele que amou, e amou tanto que decidiu se entregar por amor, morrer numa cruz porque amou. E os que mataram Jesus, os que julgaram Jesus, os que colocaram Jesus numa cruz, foram os que falaram que acreditavam em Jesus, nas leis e tudo isso, mas não conseguiram reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, mas nossa, o que vão achar, querido? E na verdade o apóstolo Paulo até aos Gálatas ele vai falar sobre isso. Gálatas 1:10 ele vai dizer o seguinte, olha, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, na verdade, olha só, o que nós temos que ter nas nossas vidas antes de qualquer coisa, isso foi algo que o meu pai desde muito pequeno, ele sempre me ensinou isso. Filho, você precisa ter a tua consciência limpa, você precisa estar bem diante de Deus. O que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, o que importa é o teu relacionamento com Deus, o que importa é entre você e Deus. Faça sempre o que é certo diante de Deus, não para ser visto pelas pessoas, não para ser reconhecido pelas pessoas, mas faça sempre como se estivesse fazendo para Deus, diante de Deus. E na verdade é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não estou preocupado em estar agradando outras pessoas, a mensagem que eu estou pregando não é para agradar as pessoas, para gostarem de mim, mas ele diz, para mim o mais importante, o que importa na minha vida antes de qualquer coisa é agradar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes agradar a Deus vai desagradar as pessoas, às vezes obedecer a Deus vai desagradar algumas pessoas, porque nem todas as pessoas querem agradar a Deus, nem todas as pessoas querem viver uma vida reta, nem todas as pessoas querem viver de maneira íntegra, e muitas vezes quando você obedece a Deus, quando você faz as coisas certas, você vai desagradar as pessoas. É uma escolha, uma decisão que nós temos que tomar todos os dias das nossas vidas. A quem eu escolho agradar? Será que eu vou fazer para ficar bem com as pessoas? Será que eu vou fazer para ficar bem com o meu chefe? Ou é melhor eu fazer para ficar bem com Deus? Deixa eu dizer uma coisa, é melhor você ficar bem com Deus do que com o teu chefe, porque acima do teu chefe está o teu Deus, e se Deus te abençoar, o teu chefe não tem o que fazer. Se Deus colocar no coração do teu chefe, pode abençoar o meu filho, ele vai ter que abençoar. Então, escolha o favor. E se o teu chefe ficar bravo com você e te mandar embora, Deus abre uma porta melhor do que a porta que você tinha antes. Então, Gui, mas o que vão dizer? O problema é de quem vai dizer. O problema é do que vão pensar, o que vão achar. Faça, viva uma vida íntegra diante de Deus. As pessoas podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está lá. Você está no escuro, no quarto, Ele está lá te vendo. Você está lá no trabalho, Ele está te vendo. Você está no campo, Ele está te vendo. Você está na fazenda, Ele está te vendo. Você está na igreja, Ele está te vendo. Faça o que é certo diante de Deus. Então Paulo diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, e com o propósito de levar essa mensagem. Eu estou aqui nessa situação por abençoar a vida de vocês, por levar uma mensagem a vocês. E na verdade, olha que coisa interessante. Paulo, numa situação a princípio adversa, que não era boa, estando preso, ele ainda assim, ele se sente presenteado por Deus.
Ele fala sobre o dom, sobre Deus ter dado a ele o privilégio de tanto receber a revelação que ele recebe, como também de Deus ter confiado nele, de compartilhar a revelação que ele havia recebido. Então, na verdade, ele está olhando para ele e está reconhecendo, olha, eu não sou merecedor de ter recebido essa revelação de Deus, também não sou merecedor de não apenas ter recebido, mas agora também de poder levar essa revelação que recebi de Deus para outras pessoas. Ele entende sua posição, ele sabe que ele era pequeno diante de Deus, então ele diz, olha, Deus com sua infinita graça, Deus é tão bom, que Deus me escolheu para essa missão maravilhosa. Então, na verdade, quando Paulo ele entende quem ele é em Deus, as circunstâncias ficam tão pequenas diante do que está acontecendo. E essa que na verdade é a questão. As circunstâncias não é que não nos incomodam, mas diante da missão que Deus nos deu, diante do propósito de Deus nas nossas vidas, estas coisas ficam como que imperceptíveis quase. Paulo está ali preso, mas ele está dizendo, olha que como eu sou agraciado por Deus, olha como Deus foi bom comigo. E eu olho para Paulo e falo, como é que Deus foi bom com você? Você está preso, Paulo? Que loucura é essa aí que você está falando para a gente? Mas ele está entendendo. Deus podia ter escolhido tanta gente, mas dentre de tantas pessoas Ele me escolheu. Ele revelou algo a mim que ainda estava encoberto, que as pessoas não conheciam. Ele entende que na verdade está inaugurando um novo tempo, que ele recebe uma revelação de Deus, de algo poderoso que ainda nem os profetas, nem o mundo espiritual, ele vai falar, nem anjos, nem demônios conheciam ainda. Ele diz, foi-me revelado, Deus me falou. Olha que coisa, então ele se sente agraciado por Deus. Versículo 2 ele diz, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, ou seja, do tempo da graça, de Deus a mim confiada em favor de vocês. Aí no versículo 7 ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então ele se sente, mesmo dentro de uma prisão, presenteado. Está feliz? Está feliz na prisão, Paulo? Estou. Como é que você está feliz na prisão? Porque eu entendi que eu fui muito privilegiado. Eu estou aqui pela mensagem que eu preguei, mas Deus podia ter dado essa mensagem a muitas pessoas e Ele escolheu dar a mim. Revelou a mim para que eu fosse ministro, para que eu fosse a voz, para que eu levasse essa mensagem a muitas outras pessoas. Então, essa prisão é muito pequena perto do que está acontecendo. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. As tribulações são pequenas demais perto daquilo que Deus está fazendo. Os problemas são pequenos demais perto. A gente precisa aprender a olhar com os olhos da fé. A gente não pode apenas olhar para a circunstância. Mas aquele problema, aquela situação, querido, por causa do problema, por causa da situação está o Deus Todo-Poderoso trabalhando em seu favor e cumprindo os propósitos que Ele tem na tua vida aqui na terra. Agora, Gui, que mistério é esse que Deus revelou a Paulo? Quero saber desse mistério. Que mistério foi esse? Mas Paulo fala no texto, ele diz que mistério que foi. No versículo 6 ele diz o seguinte, olha, o mistério, aí está todo mundo, que mistério é esse? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Paulo está dizendo, o mistério é que judeus e gentios agora formam uma família. Agora todos somos povo de Deus. De quem que Paulo está falando? Da igreja. Paulo está anunciando esse novo tempo que seria o tempo da igreja na terra, que antes não era. Ele está dizendo agora, de muitos povos Deus fez um. Agora de muitas nações Deus fez um povo, que esse povo agora vai estar espalhado por toda a face da terra. Quem é esse povo? Agora é gentil, é judeu, mora lá, mora cá. Ele está dizendo, não, pode, seja lá onde for, onde é que more, de onde tenha vindo, não tem problema. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, são filhos e filhas de Deus, ou seja, agora tem um povo de Deus na terra. Igreja. É o que ele está dizendo. Tanto que depois ele fala um nome, igreja aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade ele vai revelar então qual era
qual era o plano, né? Que plano, para que era esse plano? Ele diz, olha, para manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Então ele teve a missão de revelar algo que estava escondido nos tempos passados. Chegou o momento de revelar. Quando ele fala dispensação, é naquele período, ou seja, esse mistério foi me revelado para entregar a vocês nesse período, nessa dispensação, nessa época. Ele está dizendo o que é isso que iria inaugurar, o que é isso que iria acontecer agora. Versículo 10 diz o seguinte: e isso para que agora, pela igreja. Então presta atenção, porque ele está falando comigo e com você. Aí talvez você diga assim, mas eu sou de outra igreja, ele está falando para a igreja, corpo de Cristo, ele está falando para pessoas que tiveram encontro com Jesus, que formam agora esse grande corpo que é a igreja, é o povo de Deus aqui na terra. Ele diz, isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Olha que coisa que Paulo está falando. Agora, através da igreja, algo vai ser conhecido das potestades, dos espíritos malignos, dos anjos, do mundo espiritual. Ele está dizendo, através da igreja, o mundo espiritual vai conhecer algo. Que coisa! E ele diz o que é que esse mundo espiritual vai conhecer através da igreja. Ele diz, a multiforme sabedoria de Deus. Pela igreja. Isso aqui, na verdade, me fala sobre muitas coisas. Isso primeiro que me mostra, sabe o que? A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada na igreja. Ela não é revelada a uma pessoa. Não existe uma pessoa na face da terra que tenha a revelação completa de quem Deus é, ou consiga expressar, ou revelar, ou mostrar quem de fato Deus é, mas através da igreja, a sabedoria de Deus é conhecida, através do corpo, da multiforme sabedoria, ela é revelada, as facetas, as caras de Deus, elas são reveladas como? É através da igreja, não é através de uma pessoa, é através de um povo. É através de um povo, ele está dizendo. Então, na verdade, isso aqui me ensina várias coisas. Eu não tem como essa sabedoria de Deus fluir da minha vida, ou eu fazer conhecida essa sabedoria de Deus sozinho. Sozinho, é algo que é para a igreja, é para o povo. Ele vai dizer que o mundo espiritual iria conhecer essa sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Olha que coisa interessante. Ou seja, o mundo espiritual vai passar a conhecer algumas coisas que ainda não conheciam através da igreja. Eu fico pensando, no mundo espiritual, olha só, porque se você olhar para a história, se você, por exemplo, olhar desde a queda do homem, Gênesis capítulo 3, vem a primeira promessa messiânica. Depois do homem ter caído no pecado, o homem e a mulher, o que é que Deus faz? Deus promete o Messias. Ele diz, vai vir aquele que virá do ventre de uma mulher e vai pisar na cabeça da serpente com seu calcanhar, ela picará o seu calcanhar. Estava falando sobre Jesus, é uma promessa messiânica, a primeira na Bíblia, de que Jesus viria e salvaria, seria o Messias e nos livraria do pecado. Agora, por todo o Antigo Testamento, se você prestar atenção, você vai ver que o objetivo do diabo qual era? Existia uma promessa. O objetivo do diabo qual era? Impedir a promessa de acontecer. Então, se você olhar em todo momento o que o diabo estava fazendo, ele sabia da promessa. Sabia da promessa, tanto que os profetas profetizavam sobre o futuro Messias. Jeremias, Isaías profetizaram sobre o Messias que viria. O diabo sabia também que ele iria vir. E sabia que iria ser da linhagem de Davi. Então, se você olhar para a história, você vai ver o diabo tentando de diversas maneiras impedir o Messias de nascer. Porque na cabeça do diabo, se a gente conseguir matar o Messias, a gente resolve o problema. Então não vai ter alguém que vai poder perdoar os pecados e resolver o problema do ser humano. Então o foco dele era o Messias.
Jesus, se a gente conseguir matar, acabar com a genealogia, Moisés nasceu e vamos acabar, vamos terminar, é através desse povo, é dessa nação, é dessa casa que vai vir. O diabo o tempo inteiro tentando impedir o Messias de vir, mas o Messias veio. O Messias veio. Ele nasce, ele anda como homem, ele vive, ele morre, ele ressuscita. E o diabo podia, por algum momento ele até com certeza festejou quando Jesus morre, mal sabia ele que ele ressuscitaria e venceria a morte, mas mesmo assim, depois de Jesus, talvez o diabo não fazia ideia o tempo que iria ser inaugurado. Porque pensa numa coisa, quando Jesus estava aqui na terra, quem é que estava estabelecendo o reino de Deus aqui na terra? Era Jesus. Foi Jesus que reuniu os discípulos e falou: gente, olha aqui, vamos lá, eu sou filho de Deus e tal, ensinando. E era através de um povo só, era através de uma linhagem, e o diabo estava focando numa linhagem. De repente ele foca em Jesus, é uma pessoa. Agora ficou mais fácil, é uma pessoa. Mas de repente um novo tempo agora vai inaugurar. Que tempo é esse? Agora não é mais sobre uma pessoa, agora é sobre um povo. Agora não é sobre um lugar, agora não são os judeus, agora é sobre um povo que está espalhado no mundo inteiro. Agora não é conseguir matar um Jesus, agora é conseguir matar um monte de Jesusinho. Cristão são pequenos cristos. É a gente conseguir agora matar um monte de cristinho espalhado pelo mundo inteiro, estabelecendo o reino de Deus, levando a palavra, pregando, orando pelos enfermos, curando, libertando aqueles que estão cativos por espíritos malignos. O diabo então agora com esse tempo fica desesperado, e é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, é a igreja que vai revelar a multiforme sabedoria de Deus, vai fazer conhecida para os principados e potestades, ou seja, nem eles sabiam que iria acontecer, eles não podiam imaginar a força da igreja, eles não podiam imaginar que Deus estava inaugurando um novo tempo, que agora não seria um povo, mas agora seria um povo espalhado por toda a terra. Não seria uma pessoa, mas agora seria milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro, pregando a mensagem do evangelho, libertando os cativos, curando os enfermos. O inferno então fica em choque. Jesus, aos discípulos, olha o que ele diz, Mateus 16, 18 e 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Jesus, antes de partir, antes de morrer em uma cruz, ele fala aos discípulos: toda autoridade que me foi dada eu entrego a vocês, eu coloco sobre a vida de vocês. Antes estava comigo, antes era eu que realizava milagres, que curava enfermos, mas agora essa autoridade que foi dada do céu a mim, eu entrego a vocês. Agora vão até os confins da terra, agora se espalhem por todo mundo e levem essa mensagem e curem os enfermos. Se vocês pisarem escorpiões, mal algum vai acontecer a vocês. Se vocês forem picados por cobras, mal algum vai acontecer com vocês. Se vocês tomarem veneno mortífero, mal algum vai acontecer com vocês. É a igreja do Senhor que se levanta, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus nessa terra. E aí ele diz no versículo 12: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Em Cristo, nós temos ousadia ou coragem, e é claro, ele diz o porquê. Porque agora nós temos o quê? Acesso a Deus. Ele diz: agora vocês podem viver de maneira diferente. Chegou o tempo da igreja viver cabisbaixa, como perdedores, como, nossa, tadinho de nós.
pobres, coitados, olha, o inferno se levanta e o diabo se levanta contra nós e contra a igreja, e nós não podemos fazer nada. Jesus morreu em uma cruz, e os próprios discípulos ficaram tristes e abatidos, se espalharam, porque pensaram, bom, agora a casa caiu para a gente achou que a gente ia ter um rei, mas o nosso rei foi crucificado e morto, quem é que a gente vai confiar agora, onde é que a gente vai depositar a nossa vida? E Paulo está dizendo para eles o seguinte, olha, o sacrifício de Jesus, na verdade, rasgou, liberou o acesso à presença de Deus. Agora vocês podem viver a vida de vocês de maneira diferente, com coragem, com confiança naquele que venceu os principados e potestades e o poder da morte. Então ele está, a verdade, chamando a igreja para entender o que nós somos. É como se ele estivesse dizendo, olha, igreja vitoriosa de Jesus, vocês podem reinar aqui nessa terra, olha, vocês têm acesso direto ao Pai, a Deus, e com fé, vocês podem andar com ousadia e com coragem. E muitas vezes nós estamos tão desanimados, estamos tão para baixo. E aí, irmão, como é que está? Vida, né, pastor? Vida nessa terra aqui. Estou no deserto, pastor. Está difícil. Como é que Paulo podia estar numa prisão e estar pregando sobre isso? E estar ensinando sobre isso? Como é que pode um homem que está preso e está falando sobre vitória? Ousadia, coragem, mas não está preso. Fé, alegria. Como é que explica isso? Na verdade, não é que Paulo estava ignorando o que ele estava enfrentando, mas Paulo conseguia ver com outros olhos. E ele vai encorajar aqueles irmãos a fazerem a mesma coisa. Por isso que ele diz o seguinte no versículo 13, olha, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Ele está dizendo, olha, não olhem para a circunstância e se sintam desanimados pelo que os olhos de vocês podem ver. Ele está dizendo, existe um propósito, tem algo muito maior acontecendo por trás de tudo isso aqui. Então fiquem felizes mesmo no meio da tribulação. Fica feliz mesmo eu estando preso aqui. Será que a gente não precisa aprender a viver desta maneira? Será que por trás de algumas situações difíceis, de algumas prisões, de algumas situações que a princípio parecem ter saído do nosso controle, será que não existe um propósito de Deus? Será que Deus não está fazendo ou algo em nós ou através de nós? Paulo diz, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer, ele fala muito sobre isso, na verdade, porque Paulo foi alguém que sofreu, a verdade é essa. Aqui na terra ele passou por coisas difíceis. Ele foi preso, bateram nele, ele sofreu naufrágio, foi picado, teve, enfim, confusão. Mas por isso até que ele fala muito sobre isso, ele conseguiu compreender algumas coisas. Aos Coríntios ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos. Por isso que a gente não fica desanimado. Como é que não fica desanimado, Paulo? Ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia. Ele está dizendo, olha, as situações externas não definem o que nós estamos vivendo dentro do coração. Então está aqui primeiro o segredo para aquele que serve a Deus. A gente não precisa apoiar a nossa vida naquilo que está acontecendo no exterior. Pode estar tudo de ponta cabeça, mas dentro do coração nós temos paz e alegria que vem do céu para as nossas vidas. Ele está dizendo, mesmo que desfaleça no exterior, mesmo que eu estou na prisão, mesmo que eu estou na confusão, mesmo que a vida está difícil, ele está dizendo, no interior é diferente. No interior ele está dizendo o seguinte, olha, se renova todo dia, dia após dia, eu não consigo nem compreender, acordo, estou feliz, estou na prisão, estou feliz, estou numa situação difícil, estou feliz. Ele está dizendo, a situação externa não define como nós vivemos a nossa vida. E ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não
se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo nos dá uma chave aqui de como vivermos a nossa vida. Ele está dizendo, sabe qual é o problema? Pode aplaudir o Senhor, aplauda que eu vou continuar pregando. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, o problema do ser humano é que a gente presta muita atenção no que está acontecendo aqui na terra. O nosso problema é que a gente está muito apegado às prisões e ao dia a dia da nossa vida. Ele está dizendo, se a gente colocasse os olhos um pouco mais na eternidade, se a gente conseguisse entender que por trás do problema existe algo eterno que está acontecendo, se a gente entendesse que por trás de uma prisão o Todo-Poderoso está agindo para que a glória dele se manifeste, o reino dele seja estabelecido aqui nessa terra, nós viveríamos de maneira diferente. Querido e querida, eu quero te encorajar ao seguinte, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua prisão, eu não sei qual é a tua dor, mas eu sei de uma coisa, o Deus em quem eu tenho crido, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo, para um pouco de olhar para esse teu problema, para de achar que é o fim da tua vida, que você vai acabar nesse problema. O Deus que criou todas as coisas, que me criou e te criou, existe um propósito eterno de Deus, vai acontecer na tua vida e através da tua vida. Tira os olhos um pouco dessa terra, coloca os olhos na eternidade. O que Deus está fazendo é grande, o que Deus está fazendo na tua vida é grande, o que Deus vai fazer através da tua vida é grande. Então por isso coloque os teus olhos nele. Uma aula de como viver o céu na terra. Paulinho dando uma aula pra gente. Como é que fica bem quando não está tudo bem? Como é que fica tudo certo quando está tudo errado? Aí ele diz, o problema de vocês é esse. Vocês estão olhando a prisão. Eu estou olhando o que Deus está fazendo através da prisão. Mais de 2000 anos. E tem gente sendo abençoada pela prisão de Paulo. Ele entendia o que estava acontecendo. Ele não tinha dimensão, claro. Mas ele sabia o que está acontecendo aqui é sobrenatural. Então isso aqui é muito pequeno perto do que Deus vai fazer. Esse é o olhar que nós precisamos ter na nossa vida. O que é a sua aflição que você está passando, o momento difícil que você está passando, é muito pequeno perto do que Deus está fazendo. Pode acreditar nisso, pode acreditar nisso. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que não gosta de nós, que não nos ama. Pelo contrário, Ele nos ama tanto, que um pai ama tanto um filho, que quando necessário, até deixa o filho passar algumas coisas difíceis para aprender algumas coisas. Você não quer bater no bumbumzinho do filhinho, mas você bate por quê? Porque você sabe que ali na frente, se você não fizer isso, vai ser muito pior para ele. E Deus, às vezes a gente não entende, mas a prisão, Deus, mas isso, aquilo, Deus dizendo, calma meu filho, vai ficar tudo bem, vai aqui na prisãozinha, vai doer um pouquinho agora, mas lá na frente vai ser muito melhor, fica calmo, fica tranquilo. Mas esse problema, Deus, meu filho, fica calmo, você não está entendendo. Eu lembro, eu era criança, eu falava para meu pai, você não me ama, se você me amasse, você não ia bater em mim. E ele falava para mim, um dia você vai me entender. E hoje eu faço a mesma coisa com meu filho. Eu não amo meu filho, eu amo meus filhos mais do que a minha vida. Se precisar entrar na frente, mas morrer por eles, eu faço. Agora, porque Ele ama, Ele nos permite viver um processo, passar por algumas coisas que não são tão confortáveis, mas o peso da glória, o que Ele está fazendo, ou o que Ele vai fazer, é muito maior do que a dor que você enfrentou e está passando e está enfrentando, em nome de Jesus. Então agarra essa palavra, continua caminhando com coragem e ousadia, como o apóstolo Paulo disse, coragem e ousadia. Levanta os teus olhos para aquilo que é eterno, coloca os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança, a nossa vida está apoiada nele, é nele que confiamos, a nossa confiança está nele. E eu não tenho dúvida que um dia você vai olhar para trás e entender algumas coisas que hoje talvez você não consiga entender. Continua caminhando, continua firme, porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Se você crê, recebe, aplauda ao Senhor Jesus.